O Livro dos Médiuns, segunda parte, das Manifestações Espíritas. Leiam o Livro dos Espíritos antes do Livro dos Médiuns. Capítulo 27. Contradições e mistificações. Das contradições. Os adversários do Espiritismo não se esquecem de objetar que os seus adeptos não concordam entre si, que nem todos partilham das mesmas crenças. Numa palavra, que se contradizem. Se o ensinamento é dado pelos espíritos, dizem eles, como pode não ser sempre o mesmo? Somente um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir esses argumentos ao seu justo valor. Digamos desde logo, para começar, que essas contradições de certas pessoas fazem grande alarde são em geral mais aparentes do que reais, que se referem mais à superfície do que ao fundo dos problemas, e que por isso mesmo não têm importância. Essas contradições procedem de duas fontes, os homens e os espíritos. As contradições de origem humana foram suficientemente explicadas no item Sistemas, ao qual nos reportamos. Compreende-se que no começo, quando as observações eram ainda incompletas, surgiram opiniões divergentes sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritas. Dessas opiniões, 3/4 partes já caíram diante de um estudo mais sério e profundo. Com poucas exceções, e à parte as pessoas que não se livram facilmente das ideias que acariciaram ou engendraram, pode-se hoje dizer que há unidade da imensa maioria dos espíritas quanto aos princípios gerais, com exceção talvez de alguns detalhes insignificantes. Para compreender a causa e o valor das contradições de origem espírita, temos que identificar-nos com a natureza do mundo invisível, tendo para isso estudado todos os seus aspectos. À primeira vista, pode parecer estranho que os espíritos não pensem todos da mesma maneira, mas isso não pode surpreender a quem conhecer o número infinito de graus que eles devem percorrer para chegar ao alto da escala. Para querer uma visão única das coisas, teríamos que supô-las. Para querer uma visão única das coisas, teríamos de supô-los a todos no mesmo nível. Pensar que todos devem ver com justeza seria admitir que todos chegaram à perfeição. O que não acontece, nem poderia acontecer, quando nos lembramos de que eles não são nada mais do que a humanidade, desprovida de envoltório corporal. Como os espíritos de todos os graus podem manifestar-se, resta que as suas comunicações trazem o cunho da sua ignorância ou do seu saber, da sua inferioridade ou da sua superioridade moral. E é justamente para distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, que devem servir as instruções que temos dado. Não se deve esquecer que há entre os espíritos, como entre os homens, falsos sábios e semi-sábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. Como só os espíritos perfeitos é dado tudo saber, para os quais, como para nós, há mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo as suas ideias, e sobre os quais podem formar opiniões mais ou menos justas, que por seu amor próprio querem fazer prevalecer e gostam de repetir em suas comunicações. O erro está na atividade de alguns de seus intérpretes, esposando com muita precipitação opiniões contrárias ao bom senso e fazendo-se os seus divulgadores responsáveis. Assim, as contradições de origem espírita só têm por causa a diversidade natural das inteligências, dos conhecimentos, da capacidade de julgar e da moralidade de certos espíritos que ainda não estão aptos a tudo conhecer e compreender.
ver o Livro dos Espíritos, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, item 13, e na conclusão, item 9. De que serve o ensino dos Espíritos, dirão algumas pessoas, se não nos oferece maior grau de certeza que a dos homens? A resposta é fácil. Não aceitamos com a mesma confiança o ensino de todos os homens. E entre duas doutrinas, não preferimos aquela cujo autor nos parece mais esclarecido, mais capaz, mais studioso, menos exposto às paixões? É necessário agir da mesma maneira com os espíritos. Se entre eles há os que não se elevaram acima da humanidade, há também muitos que a ultrapassaram e podem nos dar instruções que em vão buscaríamos entre os homens mais instruídos. É a distingui-los da turba dos espíritos inferiores que devemos nos aplicar, se quisermos nos esclarecer. E é essa distinção que conduz ao conhecimento aprofundado do Espiritismo. Mas essas mesmas instruções têm o seu limite. Se aos espíritos não é dado saber tudo, com mais forte razão, deve ser assim também com os homens. Há assuntos, portanto, sobre os quais os interrogaríamos em vão, seja porque não podem fazer revelações, seja por ignorarem os mesmos, só podendo nos dar a sua opinião pessoal. São essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos nos dão como verdades absolutas. É sobretudo a respeito do que se deve permanecer oculto, como o futuro e o princípio das coisas, que eles mais insistem a fim de darem a impressão de que conhecem os segredos de Deus. E é também sobre esses pontos que há mais contradições. Eis as respostas dadas pelos espíritos às perguntas que fizemos sobre o problema das contradições. 1. O mesmo espírito, comunicando-se em dois centros diferentes, pode transmitir sobre o mesmo assunto opiniões contraditórias? Se os dois centros diferem no tocante a ideias e opiniões, a comunicação poderá lhes chegar modificada, porque estão sob a influência de diferentes falanges de espíritos. Então, não é a comunicação que é contraditória, mas a maneira por que é transmitida. 2. Compreende-se que uma resposta pode ser alterada, mas quando as qualidades do médium excluem toda a ideia de má influência, como podem espíritos superiores usarem linguagem diversa e contraditória sobre o mesmo assunto para pessoas inteiramente sérias? Os espíritos realmente superiores jamais se contradizem. Sua linguagem é sempre a mesma com as mesmas pessoas, mas pode variar segundo as pessoas e o lugar e os lugares. Deve-se, porém, prestar atenção a isso. A contradição é muitas vezes aparente, e refletindo-se a respeito, vê-se que a ideia fundamental é a mesma. Ademais, o mesmo espírito pode responder diretamente sobre a mesma questão, segundo o grau de perfeição dos que os evocam. Olha que importante isso, olha que importante, hein? Vale a pena refletirmos sobre isso e até repetir a frase. Ademais, o mesmo espírito pode responder diferentemente sobre a mesma questão, segundo o grau de perfeição dos que o evocam. Nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem todos igualmente adiantados. É exatamente como se uma criança e um sábio te fizessem a mesma pergunta. Certamente responderias a cada um de maneira a se fazer compreender e a satisfazê-los. As respostas, embora diferentes, teriam sempre o mesmo sentido. 3. Com que fim os espíritos sérios parecem aceitar junto a certas pessoas ideias e até mesmo preconceitos que combatem junto de outras? Vamos voltar. 3. Desculpem, hoje estou um pouco distraído.
Com que fim os espíritos sérios parecem aceitar junto a certas pessoas ideias e até mesmo preconceitos que combatem junto de outras? É necessário que nos façamos compreender. Se alguém tem uma convicção bem estabelecida sobre uma doutrina, mesmo que falsa, devemos afastá-lo dessa convicção, mas pouco a pouco. É por isso que nos servimos muitas vezes dos seus termos e aparentamos estar integrados nas suas ideias, a fim de que não se assuste de repente e deixe de se instruir conosco. Aliás, não é conveniente atacar muito bruscamente os preconceitos. Seria esse um bom meio de não sermos ouvidos. Eis porque os espíritos falam frequentemente de acordo com a opinião dos que os escutam, procurando levá-los pouco a pouco à verdade. Apropriam a sua linguagem às pessoas, como tu mesmo farás, se fores um orador um tanto hábil. É por isso que não falarão a um chinês ou a um muçulmano da mesma maneira que a um francês, a um cristão, pois estariam certos de ser repelidos. Não se deve tomar por contradição o que geralmente é apenas uma fase da elaboração da verdade. Todos os espíritos têm a sua tarefa marcada por Deus. Cumprem-na segundo as condições que conscientes para beneficiar os que recebem suas comunicações. 4. As contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas na mente de certas pessoas. De que método podemos servir-nos para conhecer a verdade? Para discernir o erro da verdade, é necessário aprofundar no entendimento dessas respostas, meditando-as demorada e seriamente. É um verdadeiro estudo que se tem de fazer. Precisa-se de tempo para isso, como para todos os estudos. Estudai, comparai, aprofundai-vos nas questões. Temos dito incessantemente, o conhecimento da verdade não tem preço. Como quereis chegar à verdade interpretando tudo segundo as vossas ideias estreitas, que considerais grandes ideias? Mas não vem longe o dia em que o ensino dos espíritos será um só para todos, nos detalhes como nas linhas mestras. Sua missão é a de destruir o erro, mas isso só se consegue gradativamente. 5. Há pessoas que não têm o tempo nem a aptidão necessária a um estudo sério e aprofundado. Aceitam sem exame o que lhe ensinam, mas não há nisso para elas também o inconveniente de acreditar em erros? Que pratiquem o bem e não façam o mal. Isso é o essencial. Para isso não há duas doutrinas. O bem é sempre o bem. Quer o façam em nome de Alá ou de Jeová, porque só há mesmo Deus para o universo. 6. Como podem os espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência ter ideias evidentemente falsas sobre certas coisas? Eles têm as suas doutrinas. Os que não são bastante adiantados, mas julgam que o são, tornam as suas ideias pela verdade. É como acontece entre vós. 7. Que pensar das doutrinas que só aceitam a comunicação de um espírito que seria Deus ou Jesus? O espírito que a ensina deseja dominar e por isso quer impor-se como único. Mas o infeliz que ousa tomar o nome de Deus pagará bem caro o seu orgulho. Essas doutrinas se refutam a si mesmas, porque estão em contradição com os fatos mais amplamente verificados. Não merecem exame sério, pois não têm fundamento. A razão vos diz que o bem procede de uma boa fonte e o mal de uma má fonte. Como quereis que uma árvore boa dê maus frutos? Já colhestes uvas na macieira? A diversidade das comunicações é a prova patente da diversidade de sua origem. Aliás, os espíritos que desejam ser os únicos a se comunicarem se esquecem de dizer
porque motivo os outros não poderiam fazer. Sua negação é a negação do que o Espiritismo tem de mais belo e mais consolador: as revelações do mundo visível com o mundo invisível, dos homens com os entes que lhes são caros e que assim estariam perdidos para eles sem retorno. São essas relações que identificam o homem com o seu futuro, que o destacam do mundo material. Suprimir essas relações seria mergulhá-lo na dúvida, que é o seu tormento, seria alimentar o seu egoísmo. Examinando com atenção a doutrina desses espíritos, deparamos a cada passo com injustificáveis contradições, provas da sua ignorância a respeito das coisas mais evidentes, e por conseguinte, com os sinais seguros da sua inferioridade. O Espírito da Verdade. 8. De todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais chocantes é a relativa à reencarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como nem todos os espíritos a ensinam? Não sabeis que existem espíritos cujas ideias estão limitadas ao presente, como acontece com muitos homens na Terra? Pensam que a sua situação atual deve durar para sempre. Não enxergam além do círculo de suas percepções imediatas e não se perguntam de onde vêm e para onde vão. Apesar disso, devem sujeitar-se à lei da necessidade. A reencarnação é para eles uma necessidade, em que não pensam enquanto ela não chega. Bem sabem que o espírito progride. Mas de que maneira? Isso é para eles um problema. Então, se lhe fazeis a pergunta, responderão com os 7 céus superpostos como andares. Há mesmo os que responderão com a esfera de fogo, a de estrelas, a de flores e a dos eleitos. 9. Concebemos que espíritos pouco adiantados não possam compreender essa questão. Mas como é que outros espíritos de inferioridade moral e intelectual notórias falam espontaneamente de suas diferentes existências e de seu desejo de reencarnar para resgatar o passado? No mundo dos espíritos se passam coisas que é difícil de compreenderdes. Não tendes entre vós pessoas que são ignorantes de certas coisas e esclarecidas sobre outras? Não sabeis que certos espíritos gostam de manter os homens na ignorância e tomam para isso ares de instrutores, aproveitando-se da facilidade com que aceitam as suas palavras? Eles podem seduzir os que não examinam as coisas, mas quando os apertamos no círculo do raciocínio, não sustentam o seu papel por muito tempo. É necessário, por outro lado, levar em conta a prudência geral dos espíritos na propagação da verdade. Uma luz viva e súbita ofusca, não esclarece. Eles podem, pois, em certos casos, julgar conveniente expandi-la gradualmente, de acordo com a época, os lugares e as pessoas. Moisés não ensinou tudo o que o Cristo ensinaria, e o próprio Cristo disse muitas coisas cuja compreensão estava reservada às gerações futuras. Falais da reencarnação e vos admirais de que esse princípio não tenha sido ensinado em certos países. Lembrai-vos, então, de que num país dominado pelo preconceito de cor, com a escravidão enraizada nos costumes, o espiritismo seria repelido pelo simples fato de proclamar a reencarnação. Porque a ideia de que o senhor possa tornar-se escravo e vice-versa teria parecido monstruosa. Não valeria a pena divulgar primeiro a ideia geral, deixando para tirar mais tarde as suas consequências? Ó homens, como a vossa vista é curta para apreciar os desígnios de Deus. Sabei então que nada se faz sem a sua permissão e sem um objetivo que frequentemente não consegues penetrar. Já vos disse que será feita a unidade da crença espírita. Tende certeza de que ela se fará, e que as dissidências, já menos profundas,
irão se apagando pouco a pouco, à medida que os homens se esclarecem, e desaparecerão por completo, porque essa é a vontade de Deus, contra a qual o erro não pode prevalecer. O Espírito da Verdade. 10. As doutrinas errôneas que certos espíritos podem ensinar não retardam o progresso da verdadeira ciência? Quereis obter tudo sem dificuldades, mas lembrai-vos de que não há campo sem ervas daninhas que o lavrador deve arrancar. Essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo. Se os homens fossem perfeitos, só aceitariam a verdade. Os erros são como pedras falsas, que só um olho experiente pode distinguir. Necessitais, portanto, de aprendizado para distinguir o verdadeiro do falso. Pois bem, as falsas doutrinas têm a utilidade de vos exercitar na separação da verdade e do erro. Os que aceitam o erro não retardam o seu progresso? Se aceitam o erro, é porque não estão suficientemente adiantados para compreender a verdade. Agora segue alguns esclarecimentos de Kardec. Esperando que se faça a unidade, cada qual acredita possuir a verdade e sustenta que só ele está com a verdade. Ilusão que os espíritos mistificadores não deixam de entreter. Sobre o que poderá se apoiar o homem imparcial e desinteressado para fazer o seu julgamento? A luz mais pura não é obscurecida por nenhuma nuvem. Segue agora a resposta do Espírito da Verdade em relação a essa pergunta, ok? A luz mais pura não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem jaça é o de maior valor. Julgai os espíritos pela pureza dos seus ensinamentos. A unidade se fará onde o bem jamais se tenha misturado com o mal. E é ali que os homens se ligarão pela própria força das circunstâncias, porque julgarão que ali se encontra a verdade. Notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte e devem vos unir num pensamento comum, o amor a Deus e a prática do bem. Seja qual for a via de progresso que se pretende para as almas, o objetivo final é o mesmo, praticar o bem. Ora, não há duas maneiras de o fazer. Se surgirem dissidências capitais referentes ao próprio fundamento da doutrina, tendes uma regra segura para as apreciar. A regra é esta: a melhor doutrina é aquela que melhor satisfaz ao coração e à razão, e que dispõe de mais recursos para conduzir os homens ao bem. Essa, eu vos dou a certeza, é a que prevalecerá. O Espírito da Verdade. Das mistificações. Se enganar-se é desagradável, pior ainda é ser mistificado. Aliás, é esse o inconveniente de que mais facilmente podemos nos preservar. Os meios de desmanchar as armadilhas dos espíritos mistificadores foram expostos nas instruções precedentes, e por isso diremos pouco a respeito. Eis as respostas dadas pelos espíritos sobre o assunto. 1. As mistificações são um dos escolhos mais desagradáveis da prática espírita. Haverá um meio de evitá-las? Parece-me que podeis encontrar a resposta revendo o que já vos foi ensinado. Sim, é claro, há para isso um meio muito simples, que é o de não pedir ao Espiritismo nada mais do que ele pode e deve dar-vos. Seu objetivo é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Desde que não vos afasteis disso, jamais sereis mistificados, pois não há duas maneiras de se compreender a verdade moral, mas somente aquela que todo homem de bom senso pode admitir.
Os espíritos vêm instruir-vos e guiar-vos na rota do bem, e não das honrarias ou da fortuna, ou para atender às vossas pequeninas paixões. Se jamais lhe pedissem futilidades, ou que seja além de suas atribuições, ninguém daria acesso aos espíritos mistificadores, do que se conclui que só é mistificado aquele que o merece. Os espíritos não estão incumbidos de vos instruir nas coisas deste mundo, mas de vos guiar com segurança naquilo que vos possa ser útil para o outro. Quando vos falam das coisas daqui, é por considerarem isso necessário, mas não porque o pedis. Se quiserdes ver nos espíritos os substitutos dos adivinhos e dos feiticeiros, então sereis mistificados. Se bastasse aos homens dirigir-se aos espíritos para tudo saberem, perderiam o livre-arbítrio e sairiam dos desígnios traçados por Deus para a humanidade. O homem deve agir por si mesmo. Deus não envia os espíritos para lhe aplanarem a rota da vida material, mas para lhe prepararem o futuro. Mas há pessoas que nada pedem e são indignamente logradas por espíritos que se manifestam espontaneamente, sem que os evoquem. Se nada pedem, aceitam o que dizem, o que dá na mesma. Se recebessem com reserva e desconfiança tudo o que se afasta do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos levianos não as enganariam tão facilmente. 2. Por que Deus permite que pessoas sinceras, que aceitam de boa fé o espiritismo, sejam mistificadas? Isso não poderia acarretar o inconveniente de lhes abalar a crença? Se isso lhes abalasse a crença seria por não terem a fé bastante sólida. As pessoas que abandonassem o espiritismo por um simples desapontamento provariam não o haver compreendido, não se terem apegado ao seu aspecto sério. Deus permite as mistificações para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que fazem do espiritismo um simples meio de divertimento. O espírito da verdade. Segue uma observação de Kardec. A malandragem dos espíritos mistificadores ultrapassa, às vezes, tudo o que se possa imaginar. A arte com que assentam as suas baterias e tramam os meios de persuadir seria digna de atenção, caso se limitassem a brincadeiras inocentes. Mas as mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se previnam. Somos muito felizes por termos podido abrir os olhos a tempo a muitas pessoas que nos pediram conselhos, livrando-as de situações ridículas e comprometedoras. Entre os meios empregados por esses espíritos, devemos colocar em primeiro lugar, como os mais frequentes, os que excitam a cupidez, como a revelação de pretensos tesouros ocultos, o anúncio de heranças e de outras fontes de riqueza. Devem também considerar-se, desde logo, suspeitas as predições com épocas marcadas e todas as indicações precisas referentes a interesses materiais. Toda cautela com as providências prescritas ou aconselhadas pelos espíritos, quando os fins não forem claramente razoáveis. Jamais se deixe ofuscar pelos nomes usados pelos espíritos, para darem validade às suas palavras. Desconfiar das teorias e sistemas científicos ousados. Enfim, desconfiar de tudo o que se afaste do objetivo moral das manifestações. Poderíamos escrever um volume dos mais curiosos com as histórias de todas as mistificações que têm chegado ao nosso conhecimento.